impedância do estator 0,2 mais 1,5 ohms. Significa o quê? 0,2 é o valor de quê? Do estator. 1,5 é do estator. Reatância de dispersão. É a reatância pura de dispersão do estator. Z2 é a impedância do circuito refletido, como esse que nós fizemos, né? Quando nós fizemos a reflexão, a transferência da impedância do rotor para o estator, ficou tudo no mesmo circuito. Alguns autores costumam chamar de, ou caracterizar como Z', X2', R2', para caracterizar que é uma impedância que foi refletida, assim como se faz para o transformador. Ok. Então, 0,2 é a reatância de dispersão do rotor. 2 é a resistência pura do rotor. Não é 2, não é R sobre S. Então, R2, pura e simplesmente. É o 2 ohms. XM é 45 ohms. Vejam que... Nós colocou 2, aonde? Não, o que eu errei aqui foi a resistência. Esse não pode ser isso visual. Isso difere em relação aos parâmetros, difere um pouquinho dos exercícios que nós fizemos anteriormente, que são motores de baixa potência. É um raciocínio que eu queria fazer aqui com vocês. Veja que aqui a relação entre a reatância de magnetização e a resistência estatórica é ainda maior do que o que nós comentamos em aulas anteriores. Por quê? Porque, dado o nível de tensão e a potência que ele desenvolve, cadê a potência? 1 megawatt, então a potência nominal deve estar em torno disso aí, né? Normalmente um pouquinho a mais e tal. Mostrando que a reatância de magnetização para motores de maior potência é maior em relação à impedância do estator e do rotor. Nós vamos fazer o ensaio dos nossos motores lá no laboratório, 2 motores, em torno de 3,7 kW. A reatância de magnetização que nós vamos encontrar é em torno de 25 ohms. E a resistência do estator é em torno de 0,8 ohms. Ou seja, a relação de regulação da reatância de magnetização com a resistência do estator é menor para motores de menor potência e maior para motores de mais alta potência. Então, vê que a reatância de magnetização de um motor de potência tão alta é maior do que o nosso de 4 kW, 4, 5 kW. Né? Então, quanto maior a potência de uma máquina, motor ou gerador, menor é a resistência. Por quê? Porque a bitola de carro é maior, a área de seção transversal é maior. Né? Mas a magnetização, a indutância e, consequentemente, as reatâncias da máquina são superiores. Vejam que as reatâncias de dispersão são maiores do que as resistências. No caso de motor de pequeno porte, esses valores são aproximados. Né? Vocês vão encontrar lá nos motores de 3,7, 5 kW, vocês vão encontrar resistência de 0,7, 0,8, reatância de 0,5, 0,6, 0,7. São valores muito próximos. Para máquinas de grande porte, isso difere. Uma máquina de 8 polos, se é uma máquina de 8 polos, a velocidade do campo girante é 900. Né? Então, daqui nós extraímos que a velocidade síncrona é 120 F sobre P, que é igual a 900 RPM, que é igual a vou colocar aqui de uma vez, 900, 2π sobre 60 dá 94, 25, por quê? Radianos por segundo. Beleza. O circuito que nós representamos esse motor aí é muito importante no desenvolvimento de um exercício.
equivalente. Expressar o circuito, o modelo elétrico da máquina. Ok? Colocar os valores dos parâmetros conforme foi dado. Bom, uma coisa é entendermos as características de regime permanente. Tensão nominal foi dada, frequência nominal foi dada, né? Motor de 8 polos, é trifásico e tal. Aí nós vamos para a condição, desenhamos aqui o circuito equivalente, os parâmetros. A única variável que nós encontramos aqui é, para esse caso, o escorregamento. Nós conhecemos o escorregamento. Não foi dado, mas ele é facilmente calculado, né? Escorregamento é o quê? Vamos repetir a equação do escorregamento. Quem se lembra? Velocidade síncrona em RPM ou radiano por segundo, tanto faz, desde que esteja tudo na mesma base. Então é velocidade síncrona menos rotórica dividido por velocidade síncrona. Sim. Se for em radiano por segundo, vai dar a mesma coisa. Né? Então isso aqui dá velocidade síncrona 900, a velocidade rotórica foi dado sobre a referência que é o 900. Isso dá 0,055. Né? Isso é a adimensional. Bom, a tensão de entrada, considerem que ele está sendo alimentado pela tensão nominal. A tensão de entrada, considerando o circuito monofásico, é 4.160 e corrente 3, porque a conexão é estrela. E na conexão estrela, a tensão de fase é a de linha sobre raiz de 3. Raiz de 3. Ok? Então, não foi escrito lá, nós estamos considerando que a tensão aplicada é a nominal. Pode não ser a nominal. Quando não for, será falado. Né? Beleza. Então, nós já conhecemos aqui, ó, o escorregamento. Então, o R2 sobre S dá 0,2 sobre 3,6 ou 63? Hein? 64. 64 ohms. Esse é o R2 sobre S. A resistência efetiva do a resistência absoluta é 0,2. A efetiva considera o escorregamento. Beleza. Bom, agora nós podemos desenvolver o exercício a partir do que foi dado na condição operacional. A condição operacional é o seguinte, olha, o motor desenvolve 1 megawatt no eixo. Ok? Ele está acionando alguma carga, um compressor, por exemplo, e o compressor está exigindo do motor 1 megawatt. Ou seja, é a potência de entrada que é 1 megawatt? Não é. É a potência gerada que é 1 megawatt? Não. Gerada no rotor? Não. É a desenvolvida? É Saída. de saída. Entre a potência de entrada e a potência de saída lá no eixo, quais perdas nós temos? Perdas nos componentes ativos, os parâmetros ativos. Parâmetro ativo quais são? Resistências. É assim? Mais as perdas rotacionais e perdas no núcleo, quando houver. Não foi citado, então não vamos considerar. A única perda que foi citada, além do parâmetro do circuito elétrico, é mecânica. Ou seja, esse motor ele perde 50 kW só de perda mecânica, por atrito, ventilação. Então, da potência de entrada, nós extraímos o que ele perde na resistência do estator, extrai o que ele perde no núcleo, não foi dado, portanto é zero, extrai o que ele perde em R2 puro, extrai o que ele perde em mecânica, por atrito, ventilação, e o que sobra é o 1 megawatt. Okay? Então, o megawatt é a potência de saída, lá no eixo.
desenvolvendo esta potência. Vamos tomar cuidado para a gente não confundir, porque a gente diz o motor desenvolve uma potência de 1 megawatt no eixo. Aí vai, desenvolve, está a potência desenvolvida. Não é. A potência desenvolvida é o último estágio de potência eletromagnética do motor. Ok? Para a potência do eixo, nós temos que considerar perdas rotacionais, ou perdas mecânicas. Então, para essa condição, eu preciso considerar essa perda para a gente calcular as variáveis elétricas do motor. Eu preciso chegar, por exemplo, à corrente do estator. Para me chegar à corrente do estator, eu preciso saber do motor. Tem jeito de, pela potência de saída, escorregamento ou velocidade e tensão aplicada, eu já inferir diretamente o valor da corrente estatória? Não. Não é? Bom, até que daria, se eu conheço todos esses parâmetros do motor, eu posso calcular o circuito equivalente e a partir do circuito equivalente eu calcular a corrente estatória. Né? Mas eu posso considerar aqui que essa tensão estatórica pode não ser essa. Né? Não foi dado, inclusive, que o motor está desenvolvendo, está sendo alimentado por essa tensão. Então vamos, a princípio, esquecer essa tensão, porque o parâmetro base, ou a condição básica, é que ele desenvolve 1 megawatt. Pode ser que em 1 megawatt a tensão de entrada não seja essa. Ok? Vocês entenderam isso? Beleza. Então deixa eu tirar essa tensão aqui. Eu fui reformulando esse exercício. Eu quis dizer realmente que a tensão aplicada, aquela tensão é nominal. Não significa que é aplicada. Porque o objetivo aqui é mostrar para vocês uma resolução do para trás-mente, né? Traz para frente. Nós aprendemos como é que a gente calcula a partir do estator. Tem tensão aplicada, tem todos os parâmetros, calcula a corrente, calcula a magnetização, calcula I2, calcula a potência, calcula o torque. Agora o contrário. Vamos analisar agora sabendo que, conhecendo a potência de saída, eu quero achar os valores de entrada e assim por diante. O contrário que nós fizemos no ano passado. Então, para essa condição, ele desenvolve 1 megawatt de saída. Como é que eu relaciono essa potência de saída para achar a corrente rotória? Que equação que relaciona potência de saída com corrente rotória? Desenvolvida. Né? Eu conheço a potência desenvolvida? Não. Mas eu conheço a saída e conheço a perda. Significa a potência desenvolvida vale 1 megawatt. 1000 kW Mais 50 kW. 50 kW. Então ela vale 1050. 1050 kW. Qual é a equação da potência desenvolvida? Quem se lembra? 3 R2 sobre S e 2 ao quadrado 1 menos escorregamento. Bom, conheço o R2, conheço o escorregamento, então posso calcular o I2. Eu já conheço a potência desenvolvida. Não é assim? Então, 1050 é igual a quê? 3 vezes Lá onde? 0,2. Eu já calculei isso aqui. Quanto que deu? 3,64 vezes 2 ao quadrado vezes 1 menos S. 1 menos 0,05.
Pra pegar energia. Vamos lá. I2 vale 1050. Quem já resolveu, fala aí. 3 vezes 3, 64 vezes 0, 5. Raiz. Então, I2 vale. Vejam aí o seguinte, como é um motor de alta potência, caracterizado por uma reatância de magnetização alta frente às impedâncias sérias do motor, se a gente quisesse fazer uma aproximação razoável, nós poderíamos considerar que esse I2 seria a própria corrente do estator. Por que isso é claro? Porque a reatância de magnetização é alta. Né? É alta. Mas para fazermos com mais precisão, nós temos que calcular a corrente estatórica a partir também da corrente de magnetização. Então nós precisamos calcular o I2 já calculando, a queda de tensão na impedância rotórica, e aí a gente acha essa tensão. Ok? Eu já tenho uma corrente, tenho a resistência, tenho a reatância. Se eu calculo essa queda, vocês concordam que eu tenho a tensão entre os pontos A e B? Sim. Ou então eu calculo através do divisor de corrente, né? I2, o que é o I2? Vamos lá, I2 vai ser JXN dividido por 3,64 mais J2 mais J mais, esse é o divisor, né? Vezes I1. Né? Então, para me achar o I1, vai ser o quê? Então, o I1 vai ser, passa tudo isso para lá, vai ser o I2, que vale o I2 aqui nós temos que considerar como uma referência, né? Então o ângulo dele é 0. Então o I2 vai ser 318,98 com ângulo 0, só para confirmar isso aqui, vezes 3,64 mais J2, J47. Ok? Passo para lá, dividido, J45. Então, por divisor de corrente, já acho que entenderam isso aqui? Entendeu, Marcelo? Quem não entendeu? Qual outra forma de fazer? Qualquer tensão. Tem uma corrente, acho aqui a tensão, em cima dela é a mesma aqui, calculo I1, somar essa com essa, dá essa. Ou, tenho essa tensão, se eu suponho essa tensão, essa aqui eu sei.
Nenhum vem. Sem falta. Nem se tiver canivete. E domingo. Domingo você tem que estudar? Se você quiser, eu vou estudar pra você. Pode ser. A caveira a gente não rendeu, não. Por que ele brincou o vermelho lá e falou merda? Lá no 364. Não sei. 333, 63, não. Menos 4,4. Acho que eu sei por que ele dá velocidade. Sabe qual é a relação? A velocidade não depende a velocidade no eixo. Depende da potência. Ela depende da potência. Então, e a velocidade não altera o Então, o escorregamento. valor da corrente de entrada, E aquele R2 independe. R2 sobre S independe do escorregamento. Por isso. Que ele falou que é 3,64 quando é 1 MW. Se você mudar essa potência, vai mudar a velocidade rotória, portanto vai mudar o R2 sobre qual S. é o fator de potência? A quociente de quanto? Hein? Tem certeza? Assim, não. 0,110 é o ângulo entre quem? Tensão e corrente estática. Tensão e corrente. Esse é o primeiro. Ok? Esse ângulo aqui É ortogonal. É ortogonal esse ângulo aí. Hã? É assim? Lembre-se que nós estamos achando o I1 a partir do I2. É isso mesmo. O I1 ele vale 319 amperes com ângulo zero. Por que nós consideramos ele como ângulo zero? Porque nós começamos a calcular pela saída. Ok. Está lembrando? Quando a gente começa a calcular da entrada para a saída, nós consideramos que a tensão de entrada tem ângulo Certo. zero. Então, a tensão tem ângulo zero, essa aqui é menos alguma coisa, essa aqui menos alguma coisa. Aqui não, nós calculamos o I2, então o I2 é zero, essa que tem aqui tem algum ângulo, essa aqui é menos A tensão 4, vai ter então um ângulo quanto que é a positivo. tensão? Então, para a gente calcular o fator de potência, nós temos que calcular a tensão. Ok? Então, se tivesse feito outro jeito, seria melhor. Já era. Pela tensão. Porque aqui nós calculamos o I2 direto, mas agora não tem que achar a tensão. Porque sem a tensão, porque a tensão aqui ela vai dar um ângulo, de mais alguma coisa. Mais 10, mais não sei. Né? Então o ângulo entre a tensão e a corrente, se for 10 a tensão, vai ser 10 com menos 4, tá? Tem 14 graus. Ok? Esse é o direito com o outro tá. Muito bom, né? Então, calcular o fator de potência deve ser um determinado jeito. Como é que a gente calcula o V1, pessoal?
vai ser 3, mas eu não conheço qual a corrente em cima da magnetização. Não. Se eu conhecesse essa corrente aqui, ok, mas eu não conheço. Mas eu conheço o I2, tá vendo aqui? Ó? Então, o I2 vezes a impedância rotórica isso aqui vezes o I2. Então vai dar 3,6, vai calculando então. Vezes 319. Pessoal, esses calculadores SUS aí não faz isso não, uma vez. Aquele um ali eu calculei, deu 332,63 com um ângulo de menos 25,7. Mas já calculou considerando? Não, estou falando ali, ó. Aquele ângulo de menos 44. O ângulo de 4,4. 4,4. Alguém mais achou esse valor? 4,4. Você desculpa. 3,19 é final? 319. 1.313, um ano de 29. 1.313. 1,72? 52. 72. Um ano de 29. 29,05. 29,05. Presta atenção. Então, o EM é isso aí, 1.313. Quanto que é o IM então, hein? R$1.313. Aqui é mais 29, né? Divido por 45 aí. Dá 29,19. 29,19. Quando? Menos 60,9. Hã? Menos 60,9. 90 passa para cima é 60. Menos 60,9. Isso é o tempo. Então, I1 é I2 mais IN. I2 vale 319 e o IN vale 29,19 com o ano menos 60. 334,15. Mas e o ano é um não fugiu, tá vendo? 0,15. Com um de menos 4,4. Menos Menos 4,4. 4,4. Igualzinho. Negativo. Menos. Ok. Então, pera. Beleza. Então, qual é a queda na impedância estatória? Essa queda nós vamos chamá-la de VZ1. Então, ó, VZ1 é a queda no estator. Ela vai ser a impedância 0,2 mais J 1,5 vezes a corrente 3, tá? Vezes 15 com ângulo de menos 4,4. 505,66. 500. Qual ângulo? 78. 505.
mais o RM. O RM deu 1.313,72, com o ângulo de 29,05. Tá? 1689,3. 1.689,3 3 com ângulo de 42. significa o quê? Vou apagar aqui. Então, olha o que aconteceu. Nós colocamos o I2 na referência, não é? Quanto que deu o I1? O I1 deu menos 4, um pouquinho maior. Aqui deu 4,4 graus. E o V1 deu quanto? 42. Então, aqui, ó. Então, qual é o ângulo entre a corrente do estator e a tensão do estator? 42 mais. É 42 mais 4,4. Grande demais, né? Exageradamente alto, pessoal. 46,4. Então, o fator de potência é igual ao cosseno de θ. E dá 0,69. O fator de potência é baixo, né? Ruim. Opa. Agora, o que a gente faz? Como nós tínhamos calculado no patrasmente, o I2 era a referência e o resto era em relação a ele. Agora nós podemos trazer tudo para a referência do V1, né? Então o V1 veio para 0 e o resto conforme a defasagem, né? De tal forma que o I2 vem para menos 42 graus e o I1 para menos 46. Né? Então ele vai ficar desse jeitão. V1 normalmente a nossa referência é a tensão que está. Beleza, letra B ou C é o quê? Qual é a potência de entrada, hein, pessoal? Qual a potência de entrada? Hein? Raiz de 3. Vou eleger alguém para falar para mim. Digo. Potência o quê? Ativa. Vezes Corrente e corrente de fase, não é assim? É. Vezes 3? Já tem raiz de 3. Então a corrente é de? Isso aí tá difícil, hein? A tensão é de? Isso aí tá difícil. Né? Então, a potência de entrada vai ser o quê? Raiz de 3. Qual foi a tensão de entrada? Essa tensão é o que nós achamos? É de fase sobre a Ele é de fase ou de linha? Não é correto. Olha o desenho. Pode estar de fase. Ele é de fase. Estrela.
Quanto que ela deu? Precisa da corrente, atenção. 1683. E é a única corrente que deve estar. Mas eu tenho que multiplicar por quanto? Né? Se eu tivesse feito por fase, poderia fazer aí o que o Igor tinha proposto. Vezes a corrente de linha. Qual a corrente de linha? É a mesma de fase. Que vale 334,5. Vezes o fator de potência, que é o cosseno de 0,69. Então essa potência de entrada dá esse valor dá quanto, hein, pessoal? Isso aqui? Quatro? Amigos, né? Está bem menos. Tem duas vezes, está 3 vezes. 2,919. 1919. Ok, então a potência foi? Mil 169. O quê? Quilowatt. Qual que é o rendimento aí, pessoal? É a potência de saída, que é o eixo, né? Dividido pela entrada. Só que a de saída já foi dado, né? É. E a potência de entrada? 1,169. Quanto que dá? Vezes 100, né? Sei lá? Entendi. Não é um rendimento lá, grandes coisas não, né? O fator de potência veio baixo, o rendimento foi relativamente baixo também. O que mais pediu? Conjugado e torque é a mesma coisa, né? Conjugado calcula direto. Então, torque é o quê? É a potência de eixo dividido pela velocidade rotória. Porém, dados em radianos por segundo. É muito comum a gente ver nos livros de acionamentos elétricos, nos acionamentos mecânicos, a gente vê equações de conjugado baseadas em RPM. Né? Então tem algumas fórmulas prontas, o pessoal decora aquilo lá. Ah, mas aquilo ali é 975 vezes não sei o que, a potência em HP e tal. Porque a turma gosta, os mecânicos gostam de trabalhar com potência em HP e velocidade em RPM. Então, essa mesma equação ela pode ser reescrita transformando Newton-metro para HP, então HP kilowatt para HP e velocidade rotórica para RPM. Só coloca ali os fatores de transformação. Né? A potência de eixo já foi dada, é um valor de entrada. 1 metro. E a velocidade rotórica foi dada. 94,25. Hein? Velocidade rotórica é assim também, não? É 5. Ah, é assim. Então é 89,0. 89,0. Ok. 11,23, K. Então vamos lá. 11,23 kN Metro.
metro. Não é Newton por metro, é Newton vezes metro. Essa unidade, ela também pode ser dada em quilograma força metro. É muito comum. Já viram, por exemplo, o manual de carro, ele traz esses parâmetros. Né? O carro ele tem um torque de 20 kg força metro a tal velocidade. Né? A diferença entre o Newton e o quilo é que o quilo é a gravidade vezes Newton, aproximadamente 10. Então isso aqui em quilograma seria 1,123 quilo vezes quilo toneladas metro. Né? Aqui seria 11.230 kN, daria 112,3 kg força metro. É uma potência razoável. Né? É um torque, né? Um torque razoável. Considerando que um carro aí dá um carro 1.2 tem um torque de quanto? 20 mil? 20 mil? Pouco? Talvez até menos. Estou meio puxado. Mas é mega, né? O que mais, hein? Corrente a vazio. A corrente a vazio. Eu coloquei entre parênteses, aproximada. Na corrente a vazio, nós precisamos de colocar uma condição de contorno, condição de uma premissa. Qual é? Na condição a vazio, nós vamos considerar que o escorregamento é... Hein? Escorregamento. 1. Escorregamento 1 é quanto? Que condição de operação do escorregamento é 1? É zero mesmo. Velocidade zero, não significa que está vazio. Na partida, ele precisa de uma corrente altíssima para iniciar o movimento. O transitor em regime permanente, considera-se regime permanente quando o motor está parado, velocidade constante. Ele está vazio, desenvolvendo velocidade constante, né, sem carga alguma no eixo. Então nós vamos considerar que o escorregamento é zero. Por quê? Quando o escorregamento for zero, significa que a velocidade rotórica é igual a 5. Isso é verdade para o motor real, mesmo estando ele desacoplado da carga? Não. Né? Por isso que nós colocamos aproximado. Ok? Então, para uma condição a vazio, nós vamos considerar que esse escorregamento é zero. Então, essa impedância, essa resistência efetiva é infinita. Então, nós vamos considerar que esse circuito rotórico está aberto. No ensaio a vazio que a gente faz no laboratório de máquinas, a gente considera isso. Não é uma aproximação muito, digamos, simples. É uma aproximação até um pouco grosseira, porque é aquilo que nós falamos, né? A corrente a vazio de um motor de indução, ele pode ser 20, 30, 40% da final. Justamente por causa desse parâmetro, que é a reatância de magnetização. Diferente do transformador. Vocês lembram? O circuito equivalente transformador é idêntico a esse aqui? Só não tem escorregamento, né? Só que para um transformador na faixa de 1 mega, de 1 MVA, né? 1 MVA, essa reatância seria quase 1000 ohms. Muito alto. Essa reatância de magnetização, ela é baixa porque mesmo em geral, de forma geral, conceitual, dos motores de indução. Porque
reatância do transformador é altíssima frente de um motor de indução. São duas máquinas diferentes, mas representadas pelo mesmo circuito equivalente, aproximadamente o mesmo circuito. O fato do transformador não ter o entreferro faz com que a indutância dele seja altíssima, porque a indutância é inversamente proporcional à redutância. O entreferro, o espaço de ar como área, é um péssimo condutor de fluxo. A redutância é alta. Se a redutância é alta, o fluxo gerado por uma força magnética é baixa. Então, a indutância é baixa, a reatância é baixa, no caso do motor. Lembra daquele exemplo que nós temos aqui no ano passado, comparando dois motores similares com reatâncias de magnetização diferentes. Então, se é assim, pessoal, qual é a corrente a vazio do motor? É aquela considerando, é a corrente do estator, considerando que o circuito rotório está aberto. Então, nós temos a tensão aplicada, que é 1.600 vezes raiz de 3, perdão, só 1.600 mesmo, dividido por essa impedância série, 0,2 mais J 1,5 mais J 45. É bom, já pode isso. Ok? Mas é uma aproximação. É difícil a gente não fazer essa aproximação, porque o motor real ele perde potência mecânica. Então, a gente acha que ele está vazio, não está. Ele precisa de energia para manter o próprio movimento. As próprias perdas dele. Né? Potência de núcleo, essa coisa. Ok? Então, depois, se quiserem, vocês calculem aí. A corrente a vazio nós chamamos de I0. Né? Então, I0 vai ser a tensão de entrada dividido pela impedância do estator, que é 0,2 mais J 1,5 mais J 45, que é a reatância de magnetização. Né? Então isso aqui é 1.685, não é isso? 39, né? 39,3 dividido por isso aqui. Vai dar 0,2 mais J 46,5. 36? 36,82 com ângulo de quanto? 32. E com ângulo de? Menos 89,75. Menos 89. Esse ângulo, isso aqui é um pé. Vê que esse ângulo é quase 90 graus. Por quê? Porque a corrente que circula em Z1 e Xn, como o Xn é muito superior à impedância do estator, vê que a gente soma o J45 com J 1,5, né? Comparado ao 0,2 ohms de resistência, ou seja, de efeito ativo. Né? Então o fator de potência é praticamente 90 graus. Isso aqui é praticamente uma reatância pura. É aquela aproximação que eu havia falado para vocês, que podia ser só o seguinte: qual é a tensão de entrada? 1.700 divide por 45. É aproximadamente isso aqui. E o que limita, o que limita a corrente a vazio é a reatância de magnetização. Se a reatância de magnetização for baixa, a corrente é alta. Se ela for alta, a corrente é baixa. Compara aqui para você ver, a corrente a vazio, 37 amperes. Qual foi a corrente nessa situação que nós calculamos? Não é nominal, mas vamos supor que fosse nominal. 334. 10%, né? Um pouco mais de 10%. A corrente a vazio desse motor, considerando que aquela potência que está desenvolvendo aqui, de 1 megawatt, é a nominal, né? Agora, e se o motor dessa mesma potência tivesse uma reatância de magnetização de 22,5 ohm? Significa que a corrente a vazio seria o dobro dessa. Aproximadamente o dobro. Ou seja, quanto menor for a reatância de magnetização,
vazio. Maior é o gasto, o consumo energético, sem desenvolver potência, sem desenvolver carga. Ok? Então, um motor de indução rodando a vazio é um grande consumidor de energia. Ele não desenvolve potência no eixo e está consumindo. Abaixo do fator de potência da instalação. Muito bem lembrado, porque ele fica só à frente da carcaça. Você vê que o ângulo vazio lá, menos 90. Muito bem. Muito bem lembrado. Ou seja, ele consome energia e reduz o fator de potência. Então, não especifiquem motores de indução para rodar vazio. Né? Você precisa de 100 kW. Se você tem previsão para o futuro, verifique o fator de segurança que você demande, que você necessite, e especifique o motor. Se você não precisa de uma potência superior a isso, especifique o motor com essa potência. Então, né? Eu tenho um compressor aqui que precisa de 100 kW para operar. Eu vou comprar um motor de 200. Para quê? Ele vai consumir corrente ou a potência para fornecer a potência do motor e a outra metade com perdas. E se tiver vazio, a corrente a vazio vai ser proporcional à potência de 200 kW, não é de 100 kW.